É o início de mais uma edição, tenho certeza, de sucesso do programa Saúde Master aqui pela TV Master. O agradecimento sempre a todos que nesse momento estão aí no canal 520 da Claro por toda a Paraíba. Fábio César, o apresentador, o código QR que ficará durante os 2 blocos do programa, e sempre importante em ressaltar, tudo aqui é ao vivo. Estamos ao vivo. O YouTube transmite nesse momento no endereço que aí aparece, TV Master Play, e a internet para todo mundo também em tvmaster.tv. Portanto, será mais uma edição, repito, inédita, exclusiva e principalmente de grande utilidade pública. Iremos salvar vidas, é o que sabemos propriamente fazer há quase 4 anos. Eu quero agradecer ao Alisson, ao Rafael, ao Gil, a produção da Verônica Amorim e todos que contribuem para essa excelência editorial. Eu tenho umas imagens aí que habitualmente no início de cada bloco eu costumo mostrar, porque são fatos ligados com a vida, dentro do projeto Nós Salvamos Vidas, e que também enfatiza o programa como um todo. Se quiserem denunciar, nunca vou me cansar. É só acessar nós-salvamos-vidas.com.br e de forma gratuita e segura e efetiva você pode fazer a sua denúncia de crimes contra crianças e adolescentes, mulheres, animais, idosos, pessoas com deficiência, todo o grupo LGBTQI+, ou seja, a maior plataforma virtual de denúncia na palma da mão. Se quiser ir pelo Instagram, Nós Salvamos Vidas. Eu tenho outra imagem aí na sequência e já quero agradecer. Estarei no dia 22 de maio na CBN. Aí está a repórter, a jornalista, a âncora da CBN, a Valéria Assunção, e dia 22 de maio, será ao vivo, estarei em Campina Grande falando sobre o projeto nacional Nós Salvamos Vida. Muito obrigado, Valéria, e todo o sistema Paraíba de comunicação, e por não dizer a Rede Globo de televisão. Vamos ver na sequência outra imagem. Hoje, atenção, isso é um recorde mundial. Completaremos com as 2 entrevistas de hoje 468 médicos entrevistados. Só com uma característica que ninguém conseguiu no mundo em 4 anos, só o Saúde Master. Todas as entrevistas foram presenciais e ao vivo. Portanto, aí estamos diante de um recorde mundial que irá se ampliando. Vamos ver na sequência. Se você quiser ver, depois do programa, bem tranquilo, todas as entrevistas, existe um endereço eletrônico, que é este que aparece, fcentrevista.com.br, onde lá você encontrará, repito, todas as entrevistas em um só lugar. Eu tenho até o cálculo, porque a inteligência artificial me ajuda. Se você começar a assistir hoje, todas as entrevistas que lá estão, as mais de 460 entrevistas, se você ficar direto na sua poltrona, depois de 2 anos e alguns meses, você conseguirá ver todo o conteúdo e estará livre de todas as mazelas do mundo, as patologias. Vamos iniciar, é o primeiro bloco, ao vivo, é uma estreia, uma profissional que vocês notarão
com muitas habilidades, com muitos títulos, um trabalho que eu já posso dizer consagrado. É uma estreia, repito, ao vivo, a doutora Thaís Andrade, que é da área da fisioterapia. Doutora, seja bem-vinda, a senhora está no Saúde Master. Obrigada, Fábio. Obrigada pelo convite, é uma honra participar, poder expor aqui o meu trabalho e poder ajudar também nessa parte de salvar vidas. Mas, doutora, e que trabalho sensacional que a senhora realiza. Inclusive, a doutora está com a clínica nova, depois vamos falar, vamos ressaltar. Eu sempre costumo dizer, doutora, quando a gente fala clínica nova, tudo isso é uma conquista, não é, doutora? No trabalho da senhora. Verdade. A gente está nessa... Quando eu falo a gente, porque tem muita gente envolvida, não sou só eu, né? A fisiointensiva é realmente a concretização de um sonho, mas, assim, vem muitas famílias, vem a minha família, vem os profissionais que trabalham lá. Então, assim, realmente é uma família. E a gente começou pequenininho, num quartinho, numa sala de 25 metros, e hoje poder ter a estrutura, a melhor estrutura para os nossos pacientes é realmente a concretização de um sonho. E todos notarão que trabalho maravilhoso e, repito, diferenciado na área da fisioterapia. Tanto que o nosso tema, que já aparece aí, código QR, aponte a câmera do celular e comece a perguntar. Número direto do WhatsApp, 981925555, e o tema, os benefícios comprovados da fisioterapia intensiva neurológica para crianças e adultos. Doutora, um fato, a senhora realmente, vamos dizer, dentro das especialidades até internacionais, comprova isso todo dia, não é, doutora? Verdade. A gente tem, lá na clínica, né, a gente trabalha, todo o âmbito da fisioterapia é baseado em evidências científicas. Então, tudo que a gente traz de novo, vem um respaldo científico, o que tem dado certo, as funções também do paciente, da gente ter essa propriedade, então, de executar alguma coisa nova e a família, ela ter esse respaldo, ter essa segurança de poder deixar o bem mais precioso delas, que é o filho delas, para a gente reabilitar, né? E todos vão ver hoje, é o primeiro bloco ao vivo, o método sensacional de tratamento e muito específico. Precisa ter habilitação, estudo, diplomas, certificações, e tudo isso a doutora Thaís Andrade, podem ter certeza, conquistou, fruto de luta, esforço, sabedoria. Não é isso, doutora? Verdade. Na verdade, eu digo que realmente a fisioterapia me escolheu, porque quando eu me formei, eu fazia fisioterapia tradicional, a fisioterapia convencional. E depois que eu fiz a fisioterapia intensiva, o método Terassut, que a gente vai falar aqui, então foi a virada de chave, tanto da minha carreira, da minha vida pessoal e da dos meus pacientes. Então, assim, eu vi realmente que era aquilo que eu queria fazer, que aquilo seria algo que poderia mudar a vida dos pacientes para melhor, né? Porque, assim, principalmente a fisioterapia em si, a gente tem muita dificuldade, porque a maioria dos pacientes, eles vão fazer fisioterapia o resto da vida. E, assim, muitos pais, quando chegam para a gente, já estão cansados, porque vieram de várias terapias, vieram de vários profissionais, anos de terapia, e, assim, ficam um pouco desacreditados. E a fisioterapia intensiva ajuda nesse ponto, da gente conseguir uma melhora significativa, principalmente na qualidade de vida, tanto dos pacientes quanto dos pais. Eu quero mandar, já exaltar, um beijo no coração de todas as mães, inclusive as mães do mundo inteiro, porque a nossa audiência, ela é estrondosa, é grandiosa. A partir do momento que você tem
o canal 520 da Claro, mas toda a internet com as suas redes sociais cobrindo ao vivo, nesse momento, o programa, eu posso dizer que somos realmente internacionais. Doutora, a senhora é mãe também, tem 2 filhos, não é, doutora? Eu sou mãe de Parabéns, de um menino doutora. e de uma menina, obrigada. Meus filhos, Henrique e Carolina, eles devem estar assistindo. Um beijo, mamãe ama vocês. E quero deixar um beijo especial para as mães que fazem parte da fisiointensiva. Ah, joia, doutora. Porque elas estão com a gente diariamente. Então, a maioria são as mães que acompanham o tratamento dos filhos, ficam lá. Então, assim, estão todos os dias. Então, são mulheres fortes, guerreiras, de resiliência. Então, assim, elas são muito especiais. Então, eu quero deixar, né, um beijo grande para elas e aproveitar que é o final de semana do Dia das Mães, né? Verdade. E também quero deixar outro beijo em especial para uma mãe maravilhosa, que é uma mãe um pouquinho de todo mundo da clínica, que hoje é aniversário dela, de Belinha. A Belinha, eu conheci Belinha. Doutora, que atendimento. Quando a gente vê, me refiro no caso à nova clínica, que depois vamos falar, endereço, rede social da doutora, aí você já encontra Belinha lá e aquela assistência, aquele amor, aquele cuidado, né, doutora? Verdade. Então, assim, a gente disse que Belinha foi na pandemia, né? A gente se conheceu na pandemia, ela começou a trabalhar na pandemia. E ela realmente, ela é o coração também da fisiointensiva. Desejo tudo de bom, Bela, feliz aniversário. Nós da Fisiointensiva te amamos. Ela está achando que a gente não sabe, porque ela ficou bem caladinha. É, realmente. Ô, doutora, a senhora me mostrou quase agora, eu gosto muito de criança, né? Sou louco por criança. Mostrou a foto dos filhos da doutora. Mas, doutora, aí a menininha tem quantos anos, doutora? Carolina tem 2 anos e Henrique Mas, tem 6 anos. Doutora, vou pedir uma coisa, eu sempre peço aqui, o público já sabe. Nas próximas entrevistas, as nossas próximas entrevistas, doutora, traga as crianças, será que tem condição? Tem que vir com a babá para ficar fiscalizando e aí? Senão, aqui, todo mundo quer aparecer, tem que fazer um bloco só com eles. É mesmo, doutora? Eles são desenrolados nessa parte. Doutora, agora é que o convite está reiterado para trazer as crianças. Portanto, já notaram, teremos uma entrevista sensacional aqui, habitualmente, e esse é um grande diferencial. Nós escolhemos temas, usamos, lógico, até inteligência artificial há muito tempo, e a partir desses temas chegam as perguntas. E muitas vezes os temas, eles já são abrangentes, ou seja, passamos a aprender muito e a salvar muitas e muitas vidas. Vamos ver qual o primeiro tema que aparecerá e aqui a doutora Thaís Andrade irá falar. Protocolo TheraSuite. E aí, doutora, realmente um grande protocolo, uma grande metodologia e a senhora, uma grande especialista, fez inclusive as habilitações com os criadores deste método. Doutora, a senhora é internacional, doutora. E aí, doutora? Já morou até fora também, não foi, doutora? Não, passei um tempo lá só para Henrique nascer. Então, hoje em dia, né, o protocolo TheraSuite, ele é um tratamento intensivo, individualizado. Inicialmente, ele surgiu para pacientes com paralisia cerebral e hoje, através de pesquisas e de evidências científicas, a gente aplica não só em pacientes com paralisia cerebral, mas com a maioria dos pacientes com alguma desordem neurológica, né? Ele é um tratamento que visa ganho de força, endurance dos músculos, resistência, equilíbrio, e ele possui 3 etapas. Então, essa daí é a roupa, né, que vocês estão vendo, né, que vocês estão vendo. Essa roupa a gente chama de SUT. Ela é uma órtese dinâmica e ela possui elásticos. E esses elásticos, eles ajudam a fixar. Eles ajudam a realinhar o paciente
de uma maneira que ele tenha um alinhamento mais próximo do normal. Então, a maioria dos pacientes com alguma desordem neurológica, eles vão ter uma hiperlordose, eles vão ter um ombrozinho caído, eles vão ter o joelho em flexão. Então, a roupa a gente consegue corrigir, ativar essa musculatura que a gente quer trabalhar, para poder fazer estímulos intensivos e repetições para a criança aprender o movimento de uma forma mais funcional e mais próximo ao normal, que a gente queira que ela execute. Doutora, eu li, logicamente, muito sobre o método, costumo me aprofundar em cada tema, até para que tenhamos uma interação ainda mais valiosa. Doutora, o método é sensacional e quando ele foi, vamos dizer assim, idealizado pelos poloneses, né, que a senhora conhece muito bem, ele foi voltado, vamos dizer assim, para crianças que têm paralisia cerebral, não é isso, doutora? Isso. O método, ele foi inicialmente criado para a filha dos criadores, Richard e Isabela. Eles são fisioterapeutas e eles desenvolveram um método para a reabilitação da filha dele. E aí, com isso, eles patentearam um método e perceberam que a reabilitação intensiva é a junção, que não é só a roupa, mas é a roupa, os exercícios na gaiola, os exercícios de fortalecimento. Eles ajudam na reabilitação do paciente com essa desordem neurológica de uma forma mais efetiva, diferente da fisioterapia convencional que a gente está acostumado a ver. Doutora, aí uma coisa muito interessante, eu estive, como eu falei, na clínica, na nova clínica da doutora, e lá existem as chamadas gaiolas, e a partir de todo o procedimento, isso com grande especialização e especialista, aquela criança, vamos dizer, que está com algum déficit neurológico, ele começa a ter vários aditivos no decorrer do tratamento e uma melhora, creio, bem considerável na qualidade de vida. Não é isso, doutora? Isso. Os protocolos, eles são, a gente chama de protocolos, mas ele é específico, ele é individualizado para cada paciente. Então, o paciente ele passa por uma avaliação e nessa avaliação a gente traça objetivos a curto, médio e longo prazo. E esses objetivos, eles podem ser mudados durante o tratamento. O tratamento em si, ele consiste em 4 semanas, 20 dias e 3 horas a sessão. Então, o paciente ele fica com a gente durante 3 horas. Nisso, a gente vê as principais dificuldades que ele tem e a gente começa a trabalhar em cima disso, utilizando a roupa, utilizando o sistema de polias, junto com a gaiola, e o sistema de spider, que são cordas elásticas que são acopladas na gaiola e ajudam a facilitar ou a dificultar o movimento, a depender do que a gente queira que seja trabalhado com o nosso paciente. Doutora, estão chegando muitas perguntas, pessoas já elogiando aqui o programa, a condução, a especialidade única que a senhora tem, junto com grandes profissionais. Aqui diz o seguinte, doutora: me chamo Halley, sou pai de uma paciente da doutora Thaís Andrade e quero agradecer por tudo que Thaís e sua equipe faz e fez por minha filha. O protocolo TheraSult foi um divisor de águas na vida dela. Ela trata minha filha desde os 3 meses. Doutora, verdade, isso aqui é muito recompensador, não é, doutora? Que coisa sensacional. Doutora, as pessoas estão aqui elogiando e é motivo, assim, de contemplar esse trabalho que eu sei que a senhora faz com tanto amor, tanto carinho, tanta sabedoria. E aí, doutora? Ai, Ale, obrigada. Então, Clarinha está com a gente desde os 3 meses, né? Ela tem paralisia cerebral e, assim, o tratamento, ela sempre surpreende a gente, porque a lesão dela é uma lesão grave
E eu nunca esqueço que Allen uma vez chegou muito arrasado, que foi um ortopedista e disse que a filha dele não conseguiria mexer nada, que ia usar órtese no corpo todo. E, recentemente, Clara foi daminha de um casamento de uma amiga minha que é físio também, e ela entrou de andador. Então, assim, foi realmente emocionante. E, assim, o tratamento, eles são muito pontuais. Clara, ela tem uma vida de terapia muito ativa, muito intensa. Isso é uma coisa muito boa, porque desde os 3 meses, eles vêm dando ao máximo o melhor estímulo que ela pode ter. Então, ela é acompanhada não só por mim, mas pela fono, que é Cecília, terapeuta ocupacional, neurologista, ortopedista. Então, assim, a gente trabalha muito em conjunto. Então, tudo que um precisa, a gente faz reunião, tenta falar com os pais, vai na escola para ver a adaptação. E, assim, o resultado tem sido incrível. Então, é uma coisa que eu sempre digo. A maioria das vezes, quando os pacientes eles chegam, olha, meu filho tem paralisia cerebral, olha, meu filho tem a síndrome tal. E me entregam os exames, e aí eu começo a fazer a avaliação. E uma coisa que eu sempre digo para todos os pais que chegam lá na clínica é que eles não se detenham ao diagnóstico. Porque muitas vezes o diagnóstico não vai condizer com os sinais e sintomas que a criança tem. Então, o diagnóstico em si e a melhora da criança vai ser muito em relação ao estímulo que a gente vai dar a ela. O que a gente vai proporcionar de estímulo, de bem-estar, para que ela consiga melhorar, para que ela consiga desenvolver a neuroplasticidade neuronal, para ela reaprender ou aprender novas atividades. E é o que tem acontecido com Clara. Da próxima vez eu vou trazer ela. Doutora, sensacional. Faço questão, viu, doutora? Ela é... Então, assim, a cada protocolo, ela vem mostrando a gente o que é ter força de vontade e o que é ser guerreira, né? Ela tem 7 anos e ela tá, assim, maravilhosa. Beijo, gente. Obrigada. Doutora, e uma coisa que eu fiquei sabendo, eu vou ter que ressaltar, inspirado, principalmente na senhora, nesse trabalho maravilhoso junto a essas amadas crianças, né? As pessoas que estão ao lado da senhora, como por exemplo, a babá da senhora também está se especializando na fisioterapia. Doutora, isso é uma coisa muito linda de se falar, né, doutora? Porque nós aqui funcionamos também como agentes inspiradores. Quantas pessoas, eu tenho certeza, que já não assistiram e que assistem o programa Saúde Master e que na hora já disseram aí, ou estão dizendo, papai, mamãe, eu quero fazer, eu vou fazer medicina e por aí vai. Doutora, a babá será também fisioterapeuta no TeraSult, e aí? Vai, Lu. A Lu? Ela já está no 9º período, né? Ela se forma agora no final do ano e ela vai ser minha colega de trabalho. Então, assim, sensacional, sensacional. Doutora. Quer dizer, cuidou dos filhos da senhora e cuida desde criancinha, desde o nascimento, doutora? E aí ela sempre foi, assim, ela sempre dá o melhor dela. E aí ela disse, vou fazer fisioterapia, e a gente deu todo o apoio, né? E assim, ela tem muito jeito com criança, e eu tenho certeza que ela vai ser uma profissional maravilhosa, como todos os que fazem parte da fisiointensiva. Eu digo aqui que, assim, cada profissional que chegou lá na clínica, eles são enviados por Deus, porque eu nunca fiz seleção de nada, de assim, vou abrir currículo para eu fazer entrevista, não. Então, foi muito assim. Então, quando eu abri a clínica, veio um amigo meu, que é um amigo da vida toda, e aí ele foi trazendo as outras pessoas e foi chegando. E estamos até hoje. Já passaram alguns profissionais com a gente também, e assim, todos muito maravilhosos. Então, assim, realmente a fisiointensiva é uma construção disso tudo. Eu não posso deixar, até parabenizando também, de falar da nossa amiga, a doutora Cecília Cavalcante, extraordinária, já esteve aqui,
é amiga da doutora Thaís também. A doutora Cecília é sensacional, né, doutora? A gente tem feito um trabalho bem bacana. E aí, agora que ela está fazendo o ITF, né, de fala, então, assim, realmente, a gente tem visto bastante. A minha filha faz fono com ela. Instituto Cecília Cavalcante, da Paraíba para o mundo, eu posso dizer, não é, doutora? A minha filha faz fono com ela. O meu filho fez com ela e a minha filha faz também. Ela tem 2 anos e 1 mês e ela tem um atrasozinho de fala. Então, a gente não esperou ela realmente ficar atrasada. A gente começou a trabalhar nessa estimulação precoce. E é uma coisa, assim, bastante importante, não só na fonoaudiologia, mas também na fisioterapia. Antigamente, o que eu tinha visto, o que eu via, né, na minha prática clínica, é que a maioria dos meus pacientes, eles chegavam para mim aos 3 anos, 2 anos, já não, sem sentar, não andava. Então, eles chegavam tardiamente para mim. E aí, quando a gente ia fazer a anamnese desse paciente, o que acontecia? Lá na hora do parto, a criança ela nasceu de baixo peso. Então, são características importantes que a gente precisa levar em consideração na hora da avaliação. Então, baixo peso, se nasceu com ápiga. Então, a maioria dos pacientes, quando chegavam muito tarde para mim, quando vinha na avaliação, a gente via que o ápiga, que é, né, a primeira nota e o segundo minuto de vida, vinha baixo. Então, isso é um ponto relevante para a gente começar a ter um acompanhamento dessa criança, desse bebê. E antes a gente não tinha isso. Hoje, de uns 2 anos para cá, eu venho recebendo muitos bebês, muitas crianças recém-nascidas, com isso, que tiveram algum ou problema na hora do nascimento, ou uma hipóxia, ou um baixo peso, e aí estão sendo acompanhadas por uma equipe. Isso vai nortear muito o prognóstico da criança e o tratamento, né? Então, assim, a partir do momento que a gente consegue, né, detectar algo precocemente, a gente consegue tratar muito mais rápido e a evolução vai ser muito mais rápida. E isso a gente tem vários casos. Eu tenho um caso de uma amiga minha também, que teve na pandemia, né, um problemazinho na hora do parto, e aí a pediatra detectou na mesma hora e a gente já começou a fazer fisioterapia, e hoje a gente diz que ele é fora da curva. Doutora, a senhora no ensino médio, vamos para o ensino médio, a senhora gostava de física, doutora, assim, uma matéria... Eu ensinei 27 anos porque eu vou fazer umas perguntas de física agora, a senhora, viu, doutora? Me diga aí logo. Porque a gente não ensaiou essa parte, não odeio física. Não. Meu negócio sempre foi humanas. Sempre foi humana. Mas, doutora, vai ser dentro aqui do método justamente do TheraSut. Doutora, o TheraSut tem toda uma ação, como sabemos, gravitacional. E eu comecei a pensar e a estudar. Vou fazer uma linha de raciocínio com a senhora. Vamos lá. A força gravitacional, ela é diretamente proporcional à massa e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que isso quer dizer? Cada vez maior a distância, menor a força gravitacional. Por isso que na Lua a gravidade é 6 vezes menor. Quando se usa o método, há toda uma ação gravitacional também. Não é isso, doutora? Isso, doutora, foi bonito o que eu disse, doutora. Eu me lembrei da física, doutora. Estudou direitinho, Estudei. Isso mesmo. No método, a gente tenta diminuir a gravidade, porque a maioria dos nossos pacientes, né, eles têm o eixo de gravidade, eles têm o centro de gravidade deslocado, na maioria das vezes para frente. E aí a roupa, ela ajuda nesse movimento da gente diminuir a gravidade para eles conseguirem realizar um movimento de uma forma mais eficaz, de uma forma mais próxima ao normal. Então, o que a gente faz na gaiola, a gente, com as cordas elásticas, a gente diminui essa gravidade, deixa o paciente mais leve para ele conseguir reproduzir os movimentos. E aí fica mais fácil
tanto para nós fisioterapeutas fazermos exercícios mais elaborados, exercícios de transferência, e é através dessa repetição, né, que vai ter essa sinapse do impulso e a propagação, e a neuroplasticidade vai atuar ali, fazendo com que haja novas conexões e uma nova habilidade vai ser formada. Doutora, estão me desafiando aqui, eu falei na força gravitacional, estão perguntando aqui, eu quero ver, Fábio, agora, qual é a unidade da constante gravitacional mundial? E eu vou dizer, é 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton por metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Doutora, me lembrei agora do terceiro ano do ensino médio no colégio CA, no colégio PhD e nas damas. Doutora, sensacional. Acho que eu vou voltar a dar aula, viu, doutora? Com certeza. Se der aula, os alunos vão adorar, porque mestre aí. Sensacional, né, doutora? Estamos no primeiro bloco ao vivo, é o programa Saúde Master, uma grande especialista, a fisioterapeuta, a doutora Thaís Andrade, dando show em cima de várias sistemáticas que eu posso dizer avançadíssima, mas que salvam, que restauram várias e várias vidas. No leque de patrocinadores de extrema qualidade aqui do programa Saúde Master, eu anunciei no programa passado e passa a ser um novo patrocinador. Vai aparecer aí o doutor Alexander Gomes. Vocês vão ver maravilhas a partir desta edição, porque simplesmente, olha o que aparece aí. Doutor Alexander Gomes de Azevedo, nutrólogo, PhD em nutrologia, PhD, mais de 30 livros escritos em vários segmentos da nutrologia, especializações nacionais e internacionais. Também é palestrante, portanto, é uma honra, a partir de hoje, como anunciante, ele aparece aí, sensacional, só atendia em São Paulo, muitos falavam, o médico das celebridades está também atendendo com clínica em João Pessoa. Tanto aparece aí o grande, o magnífico, um dos livros, ele está a mostrar nessa imagem, inclusive esse livro é extraordinário, está sendo adotado em larga escala, eu acho que vai ser um best-seller do doutor, e sensacional. Muito obrigado, vão aparecer outras imagens na sequência. Se você pensa nas sistemáticas nutrológicas ligadas com emagrecimento, prevenção, longevidade, tudo isso você encontrará na clínica do doutor Alexander Azevedo. Portanto, um novo patrocinador, olha as imagens aí, sensacional, abordando os conceitos tão buscados na nutrologia, porque queremos e estamos vivendo mais, graças a grandes profissionais como o doutor Alexandre. Está aí o livro que eu me referi, Terapia Nutrológica para Autista. Esse livro é inédito até em conceitos mundiais escritos pelo doutor, que passa a ser um dos grandes patrocinadores. Olha ele aí, motivos para você procurar um nutrólogo. E aí aparecem, obviamente, vários e vários motivos. Portanto, vocês podem entrar agora nas redes sociais, vocês vão encontrar o consultório do doutor Alexander Gomes de Azevedo, PhD em nutrologia, aqui atendendo agora não só em São Paulo, mas também na cidade de João Pessoa. Portanto, maravilhas e também entrevistas breves com o doutor
Alexandre Gomes. Inclusive, essa semana, ele está chegando segunda-feira de São Paulo, ele vai atender, será uma semana que ele atenderá aqui em João Pessoa. Vão nas redes sociais que vocês encontrarão os indicativos. Estamos no primeiro bloco ainda, entrevistando... Deixa, Fábio. Pois não, doutora. Que você falou do nutrólogo, acho muito importante, vou colocar aqui a importância da nutrição na fisioterapia, principalmente no tratamento intensivo. A maioria dos pacientes da gente tem esse tratamento intensivo e, pelas desordens neurológicas, eles demandam muita energia. E é muito importante que esse aporte nutricional deles seja efetivo para eles não fadigarem na hora do exercício. Então, assim, a gente até aconselha que quando a criança ela faz parte do protocolo das 4 semanas intensivas, eles aumentem a ingestão proteica, de carboidratos saudáveis. Então, é bem importante esse aporte nutricional, porque vai nortear também a evolução da criança. Muito então, é bem importante. E a senhora citar, está dentro do contexto aí do novo patrocinador, PhD em Nutrologia, extraordinário, e só acontece em um lugar do mundo, aqui na TV Master, no programa Saúde Master. Vamos ver o próximo tema da nossa conversa esclarecedora. Estamos apenas no primeiro bloco. A doutora já falou, vai só ressaltar um pouco mais a importância da estimulação precoce em bebês prematuros. Isso é essencial, não é, doutora? Isso. Na verdade, é isso que vai ajudar a nortear, como eu disse, né, anteriormente, o tratamento mais para frente. Então, a partir do momento que a gente consegue começar a estimular o bebê, do início, que quando eu falo assim do início é quando vem bebezinho, tipo paciente com 18, 19 dias, e aí o que é que acontece? A gente consegue ver todos os reflexos primitivos, porque o bebê, ele no primeiro mês de vida, ele se move por reflexos primitivos. E esses reflexos, ao longo dos meses, eles vão ser integrados, viram reações para virarem movimentos que perduram a vida toda. Porém, quando a criança ela tem algum déficit neurológico ou alguma síndrome, o que é que acontece? Alguns reflexos eles podem ficar retidos. E aí, eles fazem com que a criança não evolua e tenha dificuldade no sentar, no engatinhar, porque esses reflexos ficaram retidos. Então, assim, é muito importante que, na avaliação, né, o fisioterapeuta ele saiba identificar esses reflexos para poder trabalhar em cima disso. Então, um bebezinho que tem... Vou falar sobre um reflexo que toda mãe conhece, que é o reflexo tônico cervical assimétrico, que logo quando o bebê nasce, ele fica com a cabeça lateralizada e a mãozinha assim. Então, ele se mexe através do reflexo. Esse reflexo, ele tende a ser integrado para o final do 2º mês. E aí a criança já começa a colocar a cabecinha mais na linha média. Esse reflexo, quando ele não é integrado, o que é que vai dificultar na vida da criança? Vai dificultar a criança se alimentar. Então, todo reflexo primitivo, a gente vê, né, o que está sendo trabalhado nele, e a gente consegue ver mais para frente. Então, o reflexo de Moro, que é aquele que a criança dá aquela assustadinha. Então, se ele não for bem integrado, a criança pode ter dificuldade no sentar mais para frente. Então, é muito importante que os bebês, principalmente os bebês que tiveram, nasceram de baixo peso, nasceram prematuros, tiveram icterícia e cianose, o Apgar menor igual ou menor de que 6, sejam acompanhados nesse desenvolvimento neuropsicomotor,
principalmente até o primeiro ano até o primeiro ano de vida, que é muito importante, que vai ser a base do desenvolvimento futuro. Então, assim, é primordial de 0 a 6 meses, que é quando a criança ela instala todos os planos que possui, que são o plano sagital, o frontal e o transverso. E aí, ela tendo todos esses planos, a criança ela vai se desenvolver tipicamente, né? Quando a criança não se desenvolve, a gente chama de atípica. E, doutora Thaís, tudo isso no plano de uma equipe que vai aparecer agora na sequência, uma equipe totalmente multidisciplinar, não é isso, doutora? Isso é fundamental dentro da sistemática do tratamento. E aí, doutora? Isso, a gente conta muito com a ajuda de vários profissionais, né? Fisiatra, neurologista, neurocirurgiões, ortopedistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, estimuladores visuais, terapeuta visual. Então, assim, realmente a gente não trabalha só, né? Cada um tem o seu objetivo ali dentro do paciente e nós todos temos um objetivo geral, né? Que é melhorar essa qualidade de vida do paciente, promover ganhos funcionais para que a criança fique o mais independente possível. Quando a criança ela chega muito nova, a gente começa a trabalhar todas as funções dela, né? O sentar, para ela ficar em pé, para ela andar. A partir do momento que a criança vai se desenvolvendo, a gente surgem outros objetivos. E aí, nós também, junto com a terapia ocupacional, a gente tenta o quê? Melhorar essa qualidade de vida, tanto para os pais, quanto cuidadores, e para a criança, para que ela seja o mais independente possível. Então, assim, a gente pega muito no pé dos pacientes da gente, vamos colocar os pacientes na escola, porque para eles interagirem, para eles trabalharem a interação, a parte cognitiva. Então, assim, é muito importante. Não é porque eles não falam que eles não podem ir para a escola, não é porque eles não andam que eles não podem ir para a escola. Então, isso tudo pode ser adaptado de acordo com a equipe, né, para ter um melhor desempenho da criança no âmbito escolar, no âmbito terapêutico, no âmbito em casa. Então, assim, é bem importante. E na sequência aí vai aparecer o mosquito. Realmente temos que ter total cuidado e está no âmbito do tratamento que a doutora com a equipe executa. Fisioterapia em pacientes com Zika vírus. Doutora, é um problema, creio que muito sério, muitas pessoas são acometidas e muitas vezes as dores são terríveis, insuportáveis, mas tem a doutora Thaís para resolver. E aí, doutora? Não é tão simples assim, né? Não, né, doutora? Não. Então, o Zika vírus foi realmente uma surpresa para nós fisioterapeutas, não só nós, mas toda a equipe de saúde, porque a gente estava acostumada, a gente já tinha visto alguns pacientes com microcefalia congênita, e assim, o paciente com a microcefalia congênita é totalmente diferente da microcefalia com Zika vírus. Então, quando começaram a aparecer os primeiros pacientes, todo mundo ficou um pouco assustado, porque era algo novo. Então, assim, a espasticidade, a rigidez, era muito diferente dos pacientes de paralisia cerebral. Eles eram muito mais acometidos em todos os sistemas, no sistema visual, no sistema proprioceptivo, no sistema vestibular, na parte motora. Então, assim, realmente foi um desafio, tem sido um desafio. Padre George, ele comanda, né, também um grupo de pacientes que também tem microcefalia, tem as mães daqui também, de pacientes com microcefalia. Então, assim, tudo acaba que é muito recente, né? Já tem 6 anos, mas é tudo muito recente. Então,
Tem pacientes de microcefalia que desenvolveram, depois de alguns anos, convulsões. Tem pacientes que precisam fazer cirurgias ortopédicas, mas aí também tem a questão que eles não sentem dor. Então, tem os pós e os contras. A gente vai fazer agora, mas se fizer, ele vai descompensar. Então, teve pacientes. Então, assim, tudo ainda é questão de estudo, né? A primeira paciente com microcefalia do Zika vírus, que é a Catarina, lá de Campina Grande, as sequelas dela, comparado com outros pacientes que a gente viu aqui, ela já anda. Então, né, ela faz a reabilitação, ela usa o método, ela usa a gaiola. Então, a gente tem esse respaldo também da parte de Campina Grande, né? Porque eles trabalham, eles estão muito voltados com isso. Já lá na clínica, a gente tem, né, uma paciente com Zika, que é o nosso xodó. E ela é muito... Tudo dela é muito especial, porque assim, ela reage, em cada estímulo, ela reage de uma forma diferente. Então, assim, não dá para a gente generalizar os pacientes de Zika vírus. São isso, isso e isso, não. A nossa paciente, ela não tem isso. A nossa paciente consegue fazer isso. Então, assim, é uma coisa que realmente precisa ser muito estudada ainda. A gente precisa de muito estudo, precisa de muita evidência científica ainda nessa parte. Então, a gente aprende muito em cada atendimento com ela, porque uma coisa que não dá certo com ela pode dar certo com outro paciente, mas, assim, ela é bem única. Então, tudo é muito único no atendimento dela. Então, ela nunca fez um protocolo Therasult, porque ela não está preparada. Então, lá na clínica, os pacientes, eles fazem o Therasult. Tem locais que fazem mais cedo. Porém, eu, no meu âmbito de trabalho, eu não faço antes do que o paciente faz 2 anos e 6 meses. Por quê? Porque tem a questão da neuroplasticidade, da organização neuronal, e aí, como o impulso é muito forte, principalmente durante essas 4 semanas, a gente também tem cuidado para não hiperestimular a criança e ela não desenvolver, porque a maioria das crianças da gente tem foco epilético, então, assim, ela não desenvolver crises convulsivas. Tem a questão também do peso, então é importante a criança ela ter um peso adequado para realizar, então ver se ela não perde peso, se quando fica doente não perde peso. Então, assim, é tudo. A roupa em si, ela dá um aumento da pressão até 20%. Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? Então, a maioria dos pacientes, quando a gente começa a fazer o protocolo, então, a gente coloca a roupa. No primeiro dia, a gente nem coloca a roupa, no segundo dia, a gente coloca. Até o 20º dia, eles usam a roupa todo dia, mas aí a colocação dos elásticos vai sendo realizada de acordo com o liminar de tolerância do paciente. Porque, como eu disse, antigamente os protocolos eram para pacientes com paralisia cerebral. Hoje, a gente consegue trabalhar em pacientes autistas. E aí realmente muito mais diferente do que com o paciente de paralisia cerebral, porque eles precisam de uma organização, né, planejamento motor, para a gente conseguir executar. Muitos dos pacientes da gente, eles fazem no âmbito da psicomotricidade. Então, a gente utiliza os protocolos para melhorar planejamento motor, melhorar o tônus, porque alguns têm o tônus baixo, essa hipotonia, né, que é o tônus mais baixo. Então, a gente ajuda, tipo assim, a fisioterapia na psicomotricidade, trabalhando esse planejamento motor, vai influenciar diretamente na fala do paciente. Então, tipo, eu estou ajudando Cecília, né? Cecília me ajuda e eu ajudo ela, né? A fono, então, quando a gente se trabalha assim em conjunto, ajuda a terapia ocupacional, né? Então, tem sido bem importante também os Therasults, né? Os protocolos do TERA em pacientes com TEA. A gente tem visto bastante resultados. Doutora Thaís Andrade, estamos ao vivo, é o primeiro bloco. Doutora, estão perguntando muito aqui
A nível do SUS, me refiro ao método, que a senhora é uma grande especialista. Vai encontrar isso no SUS? Estamos muito distantes dessa realidade. E aí, doutora? Então, infelizmente hoje o SUS ele não conta com esse tratamento, né? É algo que poderia ter e poderia ser maior, né? A FUNAD vem desenvolvendo um trabalho bom, ela já tem a gaiola lá, mas só que o que é que acontece? Os protocolos que a gente realiza na clínica, que são os das 3 horas, ainda eles não estão sendo conseguidos sendo realizados né, no SUS. Acho que é algo que se pode ser trabalhado mais para frente, até porque a gente vê muita evidência científica, a gente vê muito resultado, e, assim, na FUNAD tem muitos pacientes que precisam, né? Lá na clínica a gente atende alguns pacientes, né? E acho que, no futuro, a gente pode ter um centro de reabilitação imenso. Existe um centro de reabilitação em Teresina, no Piauí, que eu conheci, e é um centro de referência. Então, você entra lá, você pensa que você está fora do Brasil, porque lá tudo funciona. Então, a criança ela chega lá, ela vai passar por todos os médicos, ortopedista, neurologista, ela sai com laudos, encaminhamentos, ela sai com cadeira de rodas, ela sai com órtese que precisa. Então, assim, é algo que hidroterapia, estimulação visual, é tudo em um local só. E eles conseguem dar conta da demanda, né? E foi algo que eu fiquei assim encantada, né? A gente lá se tem um médico que está na frente disso, que é o Dr. Francisco Alencar. Ele é especialista em espasticidade e em risotomia seletiva dorsal. Então, assim, ele é uma sumidade. Outro também assim que apareceu no caminho da fisiointensiva para agregar e somar, né? Porque o que ele passa para a gente, o que ele faz lá é algo assim que realmente é admirável e que todas as cidades deveriam ter, tipo assim, esse exemplo. Então, espero que daqui a alguns anos a gente consiga trazer isso para João Pessoa, porque João Pessoa está crescendo, né? E tem tudo para a gente ser também referência na saúde e na reabilitação. Vem aí o apelo, já vamos aproveitar esse link aqui, me refiro ao governo federal, ligado diretamente ao SUS, né? O novo governo federal aí, o presidente Lula, alinhado com o governador do estado da Paraíba, com o prefeito, para que tenhamos o mais breve possível esse método tão importante e que seja acessível a um número maior de pessoas, e assim iremos e poderemos e deveremos salvar e restaurar muitas e muitas vidas. Eu quero falar de um dos patrocinadores aqui também, que virou uma franquia e simplesmente, quando falamos de cuidadores de pessoas, é a maior franquia do Brasil, premiada, premiadíssima. Eu me refiro a Acuidar. Portanto, Acuidar, cuidadores de pessoas que a sua sede, a sua origem se deu aqui, em João Pessoa, e a partir daí ganhou o Brasil e vai ganhar o mundo, porque já são cerca de 80 unidades. Vocês notarão aí nas imagens próximas que os titulares da Acuidar estiveram essa última semana em São Paulo, aonde foram receber uma premiação extraordinária. Acuidar foi considerado, a título de franquia, a melhor do Brasil. Portanto, vocês têm a Acuidar, seja através da equipe multidisciplinar, que aparece aí nas imagens também, toda a sistemática de tratamento, seja
ligado com a criança, com o idoso, com a adolescente, no ambiente hospitalar ou domiciliar. Portanto, de parabéns a Cuidar. Repito, isso aí é uma parte pequena da equipe aqui da Paraíba. Imagine os senhores e as senhoras que a Cuidar já conta com 80 unidades espalhadas pelo Brasil e vem aí brevemente a Cuidar Internacional. Portanto, entrem no site acuidarbr.com.br e vocês irão ver as maravilhas. Está aí o doutor Vitor Hugo, uma referência na geriatria, e a doutora Jéssica Ramalho, esse casal, os fundadores da Cuidar, e é com muito orgulho que patrocinam também, desde o início, o programa Saúde Marte, quando era uma unidade. Agora são 80, serão mais de 100 até o fim do ano. E a Cuidar Internacional, brevemente. De parabéns a Cuidar. Nós estamos chegando no final do primeiro bloco apenas do programa Saúde Marte aqui, com a doutora Thaís Andrade. Doutora, é lógico, conheci o trabalho da senhora. Hoje eu posso dizer que o nosso público é muito grande e o programa começa aqui, mas não termina nunca. As pessoas vão compartilhar, salvar e salvar. E eu sempre tive esse olhar, e quando fui conversar com a senhora sobre o projeto de minha autoria, o Nós Salvamos Vidas, a senhora foi altamente receptiva, porque já faz parte da essência do trabalho que a senhora executa com tanta maestria. Portanto, nesse momento, eu tenho, vamos dizer, esse dom de nomear a senhora como embaixadora do projeto nacional Nós Salvamos Vidas. Portanto, além de tudo, o compromisso aumenta, porque a senhora nacionalmente também passa a contribuir e a salvar vidas de muitas, de centenas e centenas de crianças, mulheres, adolescentes, animais, idosos e por aí vai. Doutora, entregando aqui a placa gravada com o nome da senhora. Se a senhora puder mostrar aí para o público, o nosso grande público. Segunda-feira está lá na recepção da clínica. Bem ótimo. Linda. A doutora se torna embaixadora, né? Se junta às inúmeras embaixadoras do projeto. Doutora, não ficou só nisso. Meu Deus. Temos aqui a placa. Linda. Olha que coisa linda. Em nome da clínica da doutora. Eu já aproveito, doutora, quando a senhora recebendo agora essa placa e essa homenagem, a senhora já divulga onde fica a nova clínica, o Instagram. Doutora, que coisa linda. Está aqui, doutora. Em nome da sua empresa, da sua linda clínica. Ainda. Olha que coisa linda aí, a fisiointensiva, a clínica da doutora. Doutora, aonde fica a clínica, Instagram, e aí, doutora? Então, a clínica ela está localizada agora no Expedicionários, Rua Antônio Gama, número 209. Fica por trás da Renault da Epitácio, em frente ao edifício Aspen. Doutora, e o Instagram? O Instagram da clínica é fisio.intensiva. Fisio.intensiva, sensacional. Doutora, encerramos o primeiro bloco. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos ter outra entrevista magnífica. Está tudo linkado, né? Vamos dizer assim, com a proximidade do Dia das Mães. Isso gera amor, gera integração, união, família. E tendo a meu lado, nesse primeiro bloco, a doutora Thaís Andrade, foi sensacional. Doutora, o que a senhora gostou, achou da nossa conversa? Eu adorei, queria pedir muitíssimo obrigado pela receptividade, por esse bate-papo. Realmente foi super calmo, tranquilo. Estava super nervosa, eu sou super nervosa, ansiosa, mas assim... a condução dele foi maravilhosa. Espero voltar outras vezes, até porque a gente tem muita coisa para compartilhar, muitos temas de relevância.
acho que o projeto Salvamos Vidas é muito importante, né, para toda a população, para a gente conseguir trazer mais informação, conseguir gerar ainda conseguir um maior público para isso, né? Então, acho que a gente está no caminho certo. Estou muito feliz de ser embaixadora. Vou honrar o meu papel como embaixadora e vou divulgar muito. Então, tenho vários projetos e quero muito que o Salvamos Vidas ele seja parte disso para a gente conseguir alcançar mais vidas ainda. Não tenho dúvida, assim, e doutora, sendo bem sincera, eu adorei, assim, conhecer a senhora. A senhora, quando alia, né, o conhecimento das pessoas, é o caso da doutora, em prol da vida, e a simplicidade da doutora, aliada ao amor que ela trata e tem com as pessoas, com seus pacientes, com seus colaboradores, e a palavra traduzida de forma muito simples, sucesso absoluto. Doutora, eu desejo assim, eu vou várias vezes, já essa semana vou estar lá com a senhora, adorei a Pois da próxima vez eu quero trazer todos os fisioterapeutas. A gente faz uma mesa redonda aqui. Vamos fazer. Aí, doutora, vamos falar muito sobre física, sobre o método, vamos lá, eu quero aprender ainda mais, doutora, eu quero aprender. Você dá uma aula a gente e depois a gente marca a entrevista, viu? Porque na hora que você falou da física, eu já estou toda nervosa. Vou ter que pegar um pano aqui, que eu estou com o pé gelado, nervosa. Mas, doutora, a entrevista foi sensacional. A repercussão aqui é muito grande. Obrigada. E teremos outras oportunidades, com certeza. Obrigada, Fábio. Obrigada a todo mundo que assistiu, quem está prestigiando. E gratidão a tudo isso. E vou honrar muito a minha placa, viu? Portanto, nós vamos agora ter um pequeno intervalo comercial. Isso foi apenas o primeiro bloco ao vivo. Não saiam daí. Segundo bloco agora sensacional, com a doutora Thaís Ribeiro, que é diretora-geral do Banco de Leite Humano Anita Cabral. E nós temos coisas importantes a falar e a pedir. Não saiam daí, é daqui a pouquinho.